essa perda, nós temos muita perda com isso. Então, a linguagem no iLook é muito importante. E todo o texto que está aqui em preto, podem mostrar esses 3 pontos, podemos ver. Nós temos resultados divergentes, então há também debates científicos, mas parecem levar a resultados mais baixos. Esses representantes não são as safras levadas em consideração na literatura. Mais estudos detalhados regionais mostram que os resultados dependem altamente do que você chama em termos de melhoria na agricultura e na pecuária, na condução disso. E todos os estudos que foram feitos na literatura são os modelos são pobres em levar em melhorias tecnológicas, não são levadas em consideração. E isso é feito de forma muito diplomática. Eu vou ficar menos diplomática agora. O meu próximo texto, a reação foi dura, foi colocada sem nenhuma contramedida contra a reação. Nós queremos ser proativos para evitar tudo isso, e foi incrível que essa base da literatura foi quantificada em vários estudos e como mitigar tudo isso. Eu acho que é bem positivo que no último ano, ou meio ano, esse relatório, você vê uma mudança nesse debate. Na apresentação da Martina mostrou bem isso. Na Comissão Europeia isso foi muito importante, mas na quantificação, e Luke não teve nenhuma modificação nessa mitigação. Eu espero que isso seja desenvolvido muito bom. Acho que não falei sobre a relação entre mudança climática e potencial energético. A base científica para isso é bem fraca. Se vocês verificarem a informação que temos no alvo de 2 graus de temperatura, nós sabemos que vai ser muito difícil. Na escala global, parece ser que não será conseguido. Isso é o que temos hoje, mas na escala original nós temos que levar isso em consideração. E a combinação, então, de fazer produção alimentar mais resiliente às mudanças climáticas. E essa é uma possibilidade. Então, como juntar tudo isso? E isso é, como a Martina já levantou, a discussão, qual pode ser o impacto da produção bioenergética, pode ser ambiental e socioeconômico. Tem 2 fases, e há 2 fases. Aqui é uma imagem que podemos mostrar. Também nós temos que reconciliar o que é um mundo bom hoje. A produção de alimento, a produção de biocombustível é um objetivo múltiplo. Não pode só resolver na área da plantação. Nós temos que ver também em nível nacional, global e em nível de terra. Isso precisa ser governado. A mensagem, se vocês esquecerem que a governança não desenvolverá esse potencial, você vai ter um impacto negativo aqui à esquerda. E pode se tornar uma realidade se nós não tivermos os modelos de governança. A evidência baseada em literatura está ali. Novas safras, retenção da água, desenvolvimento econômico, isso pode ser conseguido com a bioenergia. E esse é uma mensagem muito importante, dá visões. E eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem seguir as histórias. Se você for proativo em criar uma governança e ter o conhecimento exato, vocês podem... As sinergias podem ser benéficas e também pode ser um grande modelo de conflito. Porque você vai acabar tendo problemas. Você vai ter que fazer as conclusões. O potencial técnico de 500 exajoules por ano até 2050, com o mercado à volta, é uma necessidade. Indica que nós temos que mitigar as mudanças climáticas. Essa é uma mensagem importante. A bem da verdade é essencial. Também
tem um potencial grande de mitigar quando feito corretamente, e a governança é bastante importante para ter a sinergia e os benefícios para evitar conflitos. Os impactos na performance, no desempenho são específicos, não há uma solução única, há vários modelos, vários sistemas de suprimento, várias escalas para fazer isso de forma correta. A novidade importante é que nós temos várias possibilidades na mesa. Sei lá, etanol, por exemplo, é bem conhecido. Ou seja, peças de cozimento mais eficazes. Nós temos as bases de construir tudo isso. Essa é uma das razões porque tão sunruns vão rapidamente a várias questões na mesa a serem descobridas. A meio prazo, há várias opções que podem fazer mais forte. Por exemplo, o uso competitivo, a segunda geração de biocombustível, a biorefinação, e também armazenamento. Isso faz uma grande opção no futuro. Os materiais não são muito bem investigados. E a última coisa, o que é bom que de uma forma, no último ano e meio, é que houve uma rápida mudança em contextos políticos, atividade no mercado mais recente, também tem a capacidade de nos levar à direção correta. Há uma mensagem positiva desse relatório, há também alguns avisos de atenção no debate corrente. Muito obrigado, André. Well, there's a clear connection between what Martina... Há uma clara conexão entre o que a Martina falou e os achados desse trabalho que a IPCC fez nos últimos anos. Eu acho que há muitas convergências nesses achados, desses relatórios diferentes. E as complexidades que nós vamos ter que encarar para poder implementar esses sistemas não é uma tarefa simples. Eu gostaria de ouvir do Bob até que ponto alguns desses tópicos têm sido lidados através da utilização e implementação de etanol, do milho nos Estados Unidos e outros tópicos de combustível versus alimentação. Quais são os achados do trabalho dele sobre e a reconciliação de 2 Fs, Food e Fuel, alimentos e combustível? Boa tarde, obrigada pela oportunidade de vir aqui e falar sobre alguns dos trabalhos que nós temos feito na reconciliação de conflitos e alguns das críticas que a gente ouve falar de biocombustíveis. Primeiro você expande os biocombustíveis e você tira solo de alimentos e, de repente, o solo também é expandido em solos que não foram cultivados antes, e isso é outra crítica. Outra crítica de biocombustíveis é o que faz essa crítica, principalmente tem sido feito por produtores de alimentos, grupos anti-pobreza, é que os biocombustíveis aumentam os preços dos alimentos, então é uma coisa ruim. Então você está aumentando a pobreza urbana e você está aumentando o preço dos alimentos. E se isso for verdade, deveria ser verdade nos Estados Unidos também, porque nós usamos a cultura do milho, que é um ingrediente direto na cadeia. Se a gente pensar o que aconteceu na produção de etanol de milho, a gente pode ver o aumento enorme que teve entre 2004 e 2011, onde agora a gente está em 50 milhões de litros, todos produzidos de alimentos, e não é alimentos, é milho. E o único milho que eu vi hoje foi um pouquinho de milho que estava lá para dar cor, mas na verdade não é food, é feed na maior parte do mundo. Mas as Nações Unidas, o Banco Mundial, a FAO, eles medem esses índices usando o preço de commodities, por exemplo, preço de soja, de cana, eles não pensam no preço dos alimentos.
Se a gente fosse ter um aumento de preço de alimentos por causa do biocombustível, a gente deveria ver esse aumento aqui. E se a gente traduzir isso para a quantia de solo que foi retirada da produção de alimentos e fibra nos Estados Unidos, você poderia ver que é mais ou menos 13 milhões de hectares de solo que é devotado para biocombustíveis. Isso é 30% da produção americana de milho. Então, a gente deveria ver o impacto de aumento nos alimentos nessa situação. E se a gente não enxerga isso assim, com certeza a gente não vai ver isso no Brasil, onde nós estamos vendo mais plantações de cana-de-açúcar, e a gente vê isso sendo feito em terras devotadas à cana. Então, a gente deveria visualizar isso. Isso aqui é um gráfico que as pessoas apontam quando elas falam do impacto de segurança alimentar ao redor do mundo. Olha, todo o solo que está sendo devotado a biocombustível não é uma coisa ruim, mas a gente tem que perceber que quando a gente faz biocombustíveis, uma grande porcentagem disso está retornando ao mercado. Esse gráfico também não leva em consideração o grande aumento de produção de milho americano. Também não leva em conta as mudanças na demanda causadas por preços um pouco mais altos, nem a expansão da produção em outros países. Então, antes de você concluir simplesmente baseado num gráfico, e é principalmente isso que os críticos apontam, você precisa considerar todos os outros fatores do mercado. Foi isso que eu fiz. Eu voltei, eu analisei, eu falei, bom, e se a gente tivesse mantido o nível de 2004? E se a gente tivesse olhado atrás no tempo e dizendo, bom, quais seriam os preços dos alimentos se a gente não tivesse tido essa enorme expansão nos biocombustíveis? Para mim é assim que a gente pode responder a pergunta. A gente precisa recriar a história através de modelos de computador e fazer a pergunta novamente. Como tem sido esses aumentos de preços? Bom, então vamos analisar um pouco dos resultados. O maior impacto foi nacional para aqueles anos que eu plotei aqui depois de 2004. O padrão geral a gente tinha preços muito baixos de milho no início, subiram, depois desceram um pouquinho em 2009. Se a gente estendesse isso, por exemplo, no ano de 2010, a gente teria tido um outro aumento, mas esse é o padrão normal, geral. Agora, e se a gente não tivesse tido uma expansão de etanol? É a mesma coisa, os preços sobem e descem. Então, tem tantas outras forças de mercado. Esse é o impacto de etanol. O maior impacto foi em 2009, quando o etanol era maior. Se você puser isso, vamos dizer, numa base de toneladas, de 145 até 118 dólares por tonelada, você pode ver que houve algum impacto no preço do milho. Se você vir os outros commodities, no preço de trigo quase não houve algum impacto devido à expansão do etanol. Algum impacto, mas vocês podem ver a variação de ano para ano. As variações são muito maiores do que o impacto do etanol no milho ou no trigo. Agora vamos falar da soja. O impacto é menor ainda. Na verdade, é um impacto que as variações de preço são as normais que a gente vê nos processos. Então, o último passo que eu quero compartilhar com vocês, a maior parte das pessoas não comem soja, nem trigo, nem milho. Na verdade, as pessoas comem comida. Então, eu calculei o impacto dessas mudanças de preço nos preços de varejo para ovos no ovo. Por quê? Porque o custo do milho para o ovo é muito maior do que no frango.